Então eu separei para vocês, que agora nós vamos abordar principalmente as alterações relacionadas ao hemograma, o que pode ou quais são as principais alterações, quais são os principais artefatos que podem o quê? Que podem acarretar em alterações provocadas nessas amostras, tá? Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado e que a gente vê com frequência acontecer é o quê? Às vezes o pessoal não respeita a proporção de EDTA, que é o anticoagulante, com a quantidade de sangue, tudo bem? Então, quando a gente compra o tubo, ou quando o laboratório envia o tubo para coleta de hemograma, que é aquele tubo de tampa roxa, ok? Que tem EDTA, geralmente ele vem o quê? Ele vem marcado com a quantidade de sangue para você colocar ali. Ok? Então, por exemplo, tem tubos que são para meio ml de sangue, que são aqueles tubos de neonato, tem tubos que são para 2 ml de sangue, tem tubos que são para 5 ml de sangue, ok? Então isso varia conforme o fabricante e conforme a quantidade de sangue que eu desejo, ok? Muito bem. O que a gente faz? Muitas vezes o pessoal pega um tubo que vai para 5 ml e coloca 1 ml, colocam 2 ml de sangue. Então, esse excesso, né, de EDTA, ele pode provocar algumas alterações, tá? Por exemplo, ele pode provocar as alterações na pressão osmótica, dependendo se esse EDTA ele é diluído em um líquido, e isso pode diminuir o quê? O tamanho das hemácias. Eu posso ter o quê? Uma diluição dessa minha amostra. Tá? Por quê? Porque a proporção de sangue e EDTA, ela está o quê? Está alterada. Então eu vou ter o quê? Diminuição da quantidade de hemácias, diminuição do meu hematócrito e diminuição do quê? Do meu VCM. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então procurem respeitar a quantidade de sangue que é pedida onde? No tubo. Ah, mas olha, veja bem, eu estou coletando de um gato que ele é um filhotinho e pesa 500 gramas, é difícil a coleta. Então o que a gente faz? A gente usa aquele tubo de neonato, que o tubo de neonato ele tem a capacidade para meio ml de sangue, tudo bem? Então eu tenho que utilizar o material correto para aquela quantidade de amostra, porque isso vai minimizar a chance de eu encontrar o quê? De eu ter essas alterações, de eu provocar esses artefatos, ok? Por exemplo, observem aqui, o que a gente tem? Eu fiz esse teste, eu peguei um tubo com EDTA, que é para 5 ml, e o que a gente fez? A gente acabou utilizando, respeitando aqui o valor, a quantidade de sangue que é para colocar nesse tubo. E aí o que a gente fez? Olha só, com relação à contagem total de leucócitos, que foi o quê? 21.800, olha só, valor de hemácia 7,04, olha só de hemoglobina 15,3, olha só o hematócrito 47,3, né? VCM também 67,1, CHCM 32,3, olha só, proteína total do plasma 6 e olha a quantidade de plaquetas, 201.000 plaquetas por microlitro. Muito bem, a partir do momento que eu pego isso e coloco uma quantidade muito menor de sangue, eu peguei um outro tubo, tá? Isso assim, coletando obtendo material da mesma punção. Então eu puncionei lá 8 ml, tudo bem? Coloquei 5 num tubo e coloquei 1 ml em um outro tubo que era por um volume de 5 ml, tudo bem? Olha a alteração que provocou. Nesse tubo que eu coloquei apenas 1 ml, veja bem, olha só, olha os leucócitos, de 21.800 passaram para 18.500. Olha só a quantidade de hemácias, de 7,04 foi para 6,59. Olha a hemoglobina, de 15,3 passou para 14,6. Olha o hematócrito, caiu de 47,3 para 44,2. Olha só o VCM, né? Se manteve. Olha o HCM, de 32,3 foi para 33.
Olha a proteína total como também diluiu, de 6 foi para 5,2. E olha a quantidade de plaquetas, de 201 mil foi o quê? Foi para 172 mil, ok? Isso mostrando, pessoal, o quê? Que realmente eu tenho o quê? Eu tenho uma interferência, né? E alguns valores aí se mantiveram dentro dos valores de normalidade, porque o animal era um animal rígido, mas consequentemente alguns outros, por exemplo, igual a plaqueta, eu já tenho o quê? Eu já interpretaria como uma trombocitopenia, tudo bem? Então, a gente tem que respeitar o volume que é solicitado no frasco do hemograma, tá? Então, com isso, a gente já minimiza esse tipo de artefato. Muito bem, que outros artefatos a gente pode ter com relação, então, a provocar a hemólise, né? Então, algumas alterações, como, né, utilizar o vácuo, igual que eu já citei, quando eu espeto com a própria agulha e a seringa, eu coloco, espeto a tampa de borracha e esse sangue ele entra com pressão para dentro do tubo. Então isso vai provocar o quê? Hemólise. Olha a história do congelamento que eu contei para vocês. Cuidado, essas amostras elas têm que ficar refrigeradas. Então o que você faz? Em vez de deixar próximo do congelador, principalmente nessas geladeiras mais antigas, o que a gente faz? A gente retira e coloca no meio da geladeira essa amostra, para eu não correr o quê? Esse risco, ok? Dificuldade da coleta. Lembrem, quanto mais eu fico lá tentando puncionar a veia, né, eu posso levar a hemólise, ou senão o que acontece? Vem uma quantidade de sangue, aí eu perdi a veia, aí eu vou tentar ficar repuncionando essa veia, então tudo isso pode provocar o quê? Pode provocar a hemólise também. Muito cuidado com agitação de tubo, né? Tem às vezes o pessoal acaba fazendo o quê? Homogeneizando bruscamente esse tubo. Não pode, eu tenho que homogeneizar o quê? Vagarosamente, delicadamente esse frasco. E o que também pode levar à hemólise se eu deixo esse tubo sem estar refrigerado e às vezes o pessoal do laboratório não passa no mesmo dia, vai passar apenas no outro dia. Então isso pode provocar o quê? Também pode provocar a hemólise, ok? Muito bem. E essa hemólise, pessoal, o que ela pode provocar no meu resultado? Então, o que eu vou ter? Contagem de hemácias, né? Ela vai dar o quê? Diminuída. Por quê? Porque, na verdade, eu tinha uma quantidade X de hemácias, parte delas foram hemolizadas, se romperam. Então, quando eu vou contar essa amostra, realizar a contagem das hemácias, essa quantidade vai dar o quê? Diminuída. Muito bem. E a quantidade de hemoglobina? Se eu liberei mais hemoglobina, ela vai dar o quê? Essa dosagem minha de hemoglobina vai dar o quê? Aumentada. Tudo bem? CHCM, né, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, também eu vou ter o quê? Um aumento. E a proteína total? Eu também vou ter o quê? Uma alteração, porque quando a gente faz a proteína total do plasma, a gente faz essa mensuração através de um aparelho chamado refratômetro. E esse refratômetro, ele vê o quê? Ele trabalha através da refração da luz em um determinado líquido. Muito bem. Como eu tenho muita hemoglobina, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa proteína total também o quê? Aumentada, ok? Tudo isso, lembrando que são o quê? Artefatos, são alterações provocadas pelo quê? Por um mau acondicionamento ou por uma má coleta da minha amostra. Refrigeração, né? De qual que é a refrigeração ideal para a gente armazenar esse tubo de hemograma? É que ele fique de 4 a 6 graus Celsius, tá? Que é a temperatura da onde? A temperatura de dentro da geladeira, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco essa minha amostra, geralmente, na grade do meio dessa geladeira, para ter menos o quê? Menos interferência. Tem algumas pessoas que também colocam na porta da geladeira. Tudo bem, desde que seja aquela grade mais no meio dessa geladeira. Só que se for uma geladeira que você abre constantemente, na porta eu tenho mais variação de temperatura. Então é bom que você deixe o quê? Ela na gradinha média, na estante média ali da geladeira, ok? Muito bem. O que a gente tem? Se eu vou processar esse exame até mais ou menos 12 horas, né, o laboratório vai enviar, eu tenho mínimas alterações, ok? Muito bem.
Quando o laboratório vai vir buscar depois dessas 12 horas, né, o que a gente faz? Geralmente o ideal é que eu faça o esfregaço no momento da coleta, até mesmo antes de colocar, de armazenar esse meu sangue onde? Dentro do tubo, ok? Mesmo que ele mesmo antes dele entrar em contato com quem? Com o EDTA, ok? Então o que a gente faz? A gente faz isso. Coletei a amostra, com a última gotinha que ficou na minha seringa, eu coloco na lâmina e faço o esfregaço. Por quê? Porque se eu for usar a contagem manual principalmente, né? E assim, plaquetas eu tenho mais alterações, mas as demais células, as demais dosagens do hemograma, eu posso demorar até 36 horas que eu vou ter pequenas alterações, ok? Mas quando eu vou ter o quê? Quando eu vou ver a morfologia dessas células, eu não posso levar em consideração essa amostra que já passou de 12 horas, de 24, até mesmo de 36 horas. Porque a partir daí eu já tenho o quê? Eu já tenho alterações significativas na minha lâmina. Tudo bem? Então, por isso que o ideal é eu fazer o quê? Primeiro eu faço lá o esfregaço e deixo a morfologia preservada para observação. E depois as contagens, aí tudo bem, eu posso demorar 12, 24, né? E assim, no máximo 36 horas, ok? Isso é o que alguns trabalhos da literatura mostram pra gente. Muito bem, então, e depois o que acontece? Quando o laboratorista vai observar essa lâmina, aí ele vê o quê? Ele vê realmente aquela lâmina que você enviou, que foi o quê? Até mesmo antes de entrar em contato com o EDTA. Então esse é o ideal. O ideal é você enviar uma lâmina sem contato com o EDTA, porque daí você tem certeza que você não vai ter nenhuma alteração, mesmo que seja o quê? Mesmo que seja uma alteração mínima, ok? Então se isso for possível, é isso que a gente indica, porque preserva a morfologia, ok? Muito bem. A partir de 40 horas, mesmo que esse frasco ficou refrigerado, isso, na verdade, a gente já não indica mais realizar o quê? O hemograma. Por quê? Porque, na verdade, eu já tenho algumas alterações. Os leucócitos, eles começam a se degenerar, eu começo a ver células fantasmas, né? Eu começo a ver muito agregado plaquetário, as hemácias, elas mudam de morfologia, elas ficam túrgidas, né? Então tudo isso atrapalha o quê? Atrapalha a minha contagem, a dosagem das substâncias do hemograma, tudo bem? Então, pessoal, o que é o ideal? O ideal é eu coletei a minha amostra, coloco no meu tubo, deposito ela no meu tubo e com a última gotinha eu já faço o esfregaço. Por quê? Porque daí pelo menos eu já me garanti que eu não vou ter o quê? Eu não vou ter alterações provocadas, eu não vou ter artefatos na morfologia dessas células, ok? Outras coisas que levam à alteração, por exemplo, por que a gente solicita para um animal que vem fazer o exame vir em jejum, de 8, 12 horas, que seria o ideal? Por quê? Porque, na verdade, essa lipemia, se o animal acabou de se alimentar ou se alimentou aí 1, 2 horas, o que vai acontecer? Essa lipemia, ela vai provocar o quê? Ela vai provocar algumas alterações, tá? Agora, quando a gente tem alguns pacientes que têm diabetes mellitus, que têm hiperadreno ou que têm uma lipemia, né, uma dislipidemia, na verdade, e isso acarreta num plasma ou num soro lipêmico, muitas vezes a gente tenta prolongar esse jejum até 12 horas, mas muitas vezes a gente não consegue. Então aí a gente acaba trabalhando com essas amostras ou usando, aí vai do laboratório, né, do qual o que ele tem disponível de equipamentos e tudo mais, para a gente tentar fazer alguns testes que fuja, né, que não permita, na verdade, que a gente, ou que escape, né, dessas interferências. Tudo bem? Então, o que a gente faz? A gente tem aqui as alterações, né? A gente indica esse jejum. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que essa lipemia, o que ela vai provocar? Ela vai provocar aumento, né? Elevação dos valores da hemoglobina,
do CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, e também o quê? Da proteína plasmática, porque eu tenho mais o quê? Essas substâncias que vai o quê? Alterar a refração da própria luz. Então eu vou ter um valor aumentado. Tudo isso provocado pela lipemia. Sabendo dessas interferências, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos, propriamente dito, abordar a interpretação do hemograma completo. Na verdade, o hemograma completo ele é dividido em duas grandes partes, que é quem? Que é o eritrograma, que avalia a população de eritrócitos, né, de glóbulos vermelhos, e nós vamos abordar também o leucograma, né, a interpretação do leucograma, que avalia quem? Né, popularmente falando, as células de defesa, os glóbulos brancos, né, os leucócitos. Muito bem, vamos começar com um caso. Né? E uma coisa que é muito importante, pessoal, né, que eu sempre também comento com os alunos, é o seguinte: toda vez que eu vou interpretar, seja qualquer tipo de exame, qualquer exame, sempre eu preciso da anamnese, do histórico desse meu paciente e do exame físico. Juntando histórico, anamnese e o exame físico, aí sim, eu vou o quê? Eu vou atrás dos resultados, ok? Isso, pessoal, é muito importante, né? Tanto que às vezes eu comento que o anamnese, o histórico, o exame físico, ele já é mais do que 50% do seu diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes, se eu pegar simplesmente o valor numérico, se eu pegar simplesmente aquele resultado, eu não chego a alguma conclusão. Agora, juntando, né, todas essas informações junto com o resultado de exame, aí sim eu complemento. Né? E uma das coisas que eu vivencio muito é o seguinte: o pessoal tem muita dúvida e liga muito para a gente do laboratório, para nós laboratoristas, com com a seguinte dúvida. Às vezes a pessoa não sabe o que solicitar, né? Ela faz o quê? Ou pior, né? O que o indivíduo faz? Ele vai e solicita todos os exames. Tá? Vai lá de A a Z na lista do laboratório e pede todos os exames. E aí, o que acontece? Vem um exame, um eletrólito alterado, um sódio, um potássio, às vezes o animal está com uma hipernatremia, uma hipocalemia ou uma hipercalemia, e aí o próprio clínico liga desesperado para o laboratório falando: nossa, e agora? O que é isso? Por que isso está alterado? Tá? Então, qual que é o raciocínio que nós utilizamos? O seguinte: eu tenho lá o meu histórico, a minha anamnese e o meu exame físico. Mediante a suspeita diagnóstica que eu tenha, aí sim eu vou solicitar o quê? O meu exame, ok? Muito bem. Por quê? Porque quando eu tenho, né, quando eu trabalho com essas informações, eu vou abrir um leque de possíveis diagnósticos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, pedir os exames para o quê? Para confirmar aquela minha suspeita, ok? Ou, na verdade, depois que vem o resultado do exame, eu falo assim: nossa, eu estava pensando, ou as manifestações clínicas eram compatíveis com sinomose, sugeriam um quadro de sinomose, mas na verdade eu estou vendo que não tem nada a ver. Então eu preciso o quê? Mudar o meu raciocínio e o quê? E pensar em outras possibilidades do diagnóstico. Tudo bem? Então, o exame, ele serve justamente para isso, para eu confirmar aquela minha suspeita ou, na verdade, para eu direcionar o meu raciocínio diagnóstico atrás do quê? E atrás de outras possibilidades. Tudo bem? Então, pessoal, é isso que a gente precisa. A gente precisa saber solicitar. O que eu vou solicitar, né? E como que a gente começa esse nosso afunilamento desse diagnóstico? A partir dos exames que são mais simples. Quais são os exames triviais, os exames que nós chamamos de exames de triagem? São quais? O hemograma,
exame de fezes, urinálise, muito importante, urinálise, né, que a gente utiliza muito pouco, mas ela traz resultados fantásticos que a gente vai abordar quando a gente for falar de perfil renal, ok? E o que mais, né? E os exames bioquímicos. Então esses são os exames que são os exames de triagem, são os exames mais simples que a gente pode começar o quê? A pedir, a solicitar, para daí sim a gente ir o quê? Até mesmo uma PCR, um exame molecular, até mesmo dosagens hormonais. E aí o que a gente vai fazendo? A gente começa pelo que é mais simples e aí vai o quê? Vai afunilando até concluir o diagnóstico com um exame mais específico. Tudo bem? Então essa é a ideia, ok? Começar por esses exames básicos. E qual que é o nosso objetivo? Extrair o máximo de informação que nós podemos com esses exames de triagem. Muitas vezes vocês vão ver que o hemograma, ele não vai me concluir um diagnóstico, tá? Ele vai me sugerir um possível diagnóstico e aí eu vou precisar de outros exames específicos para daí sim concluir o meu diagnóstico. Ah, olha, pelas alterações que eu tenho no meu eritrograma e no meu leucograma, me indica uma possível erliquiose. Mas aí eu vou precisar de exames específicos para a gente confirmar uma sorologia, um exame molecular que vai o quê? Que vai me confirmar aquela minha suspeita. Ok, pessoal? Então, assim, nós precisamos saber quando solicitar e toda vez que nós vamos solicitar um exame, eu preciso ter histórico, anamnese e exame físico. Tudo bem? E aí sim, mediante essas informações, eu vou fazer o quê? Eu vou confrontá-las com o resultado do exame. Porque aí a minha interpretação, ela fica o quê? Ainda mais substancial, ainda mais rica. O que eu tenho? Eu tenho nesse caso, né? Olha só, um cão, fêmea, pastor alemão, de 9 anos, que o proprietário afirma que o animal não está se alimentando há quantos dias? Há 7 dias e urina várias vezes ao dia e apresenta odor fétido na boca. Tá? Então essa é a história que o proprietário veio contando. Aí o que a gente vai fazer? O exame físico. O que o veterinário clínico observou? Mucosas pálidas, presença de cálculos dentários e quando ele fez a palpação abdominal, ele percebeu o quê? Ele percebeu que tinha um aumento de volume no abdômen, ok? Muito bem. O que ele vai fazer? Vai solicitar os exames de triagem, né? Então começou com o hemograma. Então o que ele observou? Que ele tinha algumas alterações nesse eritrograma. O valor de hemácias estava 4,03, o valor de hemoglobina 9,1 e o valor de hematócrito que 28. Quando se confronta isso com os valores de normalidade, o que se observa? Que ele tinha uma diminuição na quantidade de hemácias, de hemoglobina e do hematócrito, né? Que mais que ele observou? Que também tem o quê? Uma alteração com relação à quantidade de proteína, então eu tenho uma hiperproteinemia, ok? Muito bem. E uma outra coisa, gente, que é muito importante é o quê? Não só basear a interpretação nos valores numéricos, tá? Às vezes, para não falar a maioria das vezes, o que acontece? As observações que eu tenho, elas são o quê? Elas às vezes me direcionam o diagnóstico e elas são tão ou mais importantes do que apenas os valores numéricos. Tudo bem? Então eu sempre tenho que observar o quê? As observações, tanto no meu eritrograma quanto no meu leucograma. Olha só, discreta anisocitose. O que significa isso para a gente? Plaquetas normais em quantidade e morfologia. Tudo bem? Como que eu vou interpretar essas alterações? Para isso, eu vou discutir alguns pontos que são importantes para a gente poder entender o que representa cada uma dessas alterações.